telespectadores. Então, bom dia aos estudantes dos primeiros anos do Instituto Carmela Dutra, de Porto Velho, Rondônia. Vamos seguir mais com uma aula de biologia. Hoje o tema é célula. Então, bora lá. Já deixo eu transmitir aqui para a gente ir com força total. Sem desânimo. Final do ano, a galera fica já meio baqueada, né? Com esse ano diferente de tudo que a gente já viveu. Mais ainda, talvez, né? Bora lá. Só vocês são quietos na sala de aula, presencial? Ou são barulhentos? Fazem muito barulho, conversam? Eu não conheço vocês na aula presencial, né? Conheço só na aula remota. Micaele, no formulário, Micaele. Oi, Mariana. Depende. Assim, sou meio termo, sabe? Tipo, eu sim. presto atenção na aula. Mas quando tem a hora da brincadeirinha, eu tenho que participar. Compreendi. Eu sei muito bem como é que é. Brinco, mas é uma brincadeira que o professor geralmente aceita. Como é que é, Pedro? Às vezes eu brinco, mas geralmente uma coisinha bem leve e boba, que o professor aceita de boa e até, às vezes até entra junto. Sim, você então não tem. Os professores não reclamam da sua postura, né? Não, geralmente eu sou mais quieto na sala. Que bom. Só de vez em Parece quando que eu mesmo. faço uma brincadeirinha e uma que o professor participa também. Tá certo, então, beleza. Sempre no respeito, né? Vamos lá, pessoal. Então, vamos seguir aqui. Se eu não me engano, eu gravei a aula passada, só não postei, né? Porque eu achei que não era interessante postar aquela aula, não. Mas essa eu estou gravando e vou colocar lá no YouTube e também no Classroom, porque essa aula vai ser, imagino que vai ser produtiva. Então, vamos lá. Pessoal, se eu não me engano, a gente parou aqui, a gente estava fazendo um histórico, né? Do descobrimento da célula. A célula, de fato, foi descoberta, né? Ninguém inventou a célula foi descoberta por vários cientistas aí, e foi, como eu disse para vocês, um processo progressivo, né? Cada um foi descobrindo uma coisa e etc. Na aula passada, eu falei desses daqui, não sei se vocês lembram, do Robert Brown, do Matthias Sliman e do Theodor Schaum. Então, esses caras perceberam que astros celulares, sim, nas plantas, nos animais, que há o aparecimento do núcleo celular também, descobriram que foi esse Robert Brown, né? E assim por diante. Então, vamos seguir. E eles também falaram, né, esses cientistas aqui, que a célula, isso foi uma grande descoberta, é a unidade básica dos seres vivos, a unidade principal dos seres vivos, né? É a partir das células que vão se formando os tecidos, os órgãos e o organismo completo. Então, vamos lá. Falei também dos vírus, que são acelulares, não são considerados seres vivos, e assim por diante. E dos microscópios, eu coloquei um vídeo para vocês sobre a estrutura do microscópio. Se não fosse ele, né, esses cientistas não tinham evoluído nos estudos sobre a célula. Então, vamos lá, pessoal. Ainda continuando um pouco sobre a parte do histórico celular, né, as descobertas aí durante os tempos. Pessoal, antes de falar desse cara aqui, o tal do Schaum, em 1855, eu preciso, e eu não falei muito sobre as teorias de origem da vida, né? Eu não falei, foi um erro meu, peço perdão, né? Mil perdões, porque eu não falei muito, porque eu achei que não era tão necessário. Eu fui falando uns poucos, e talvez você já saiba de algumas teorias aí de origem da vida, né? Mas uma das teorias de geração de origem da vida é da geração espontânea, né? Que dizem que os seres vivos, eles podem surgir a partir de matéria inanimada, matéria que não tem vida. Isso foi lá no século XVII, século XIX, né? Começou esses estudos sobre a geração espontânea. E esse Shaw era um dos caras que acreditavam nisso e era um dos pesquisadores sobre a geração espontânea. Só que, a partir do desenvolvimento celular, percebeu-se que essa geração espontânea é balela, que realmente, para existir um outro organismo, para surgir um outro organismo, precisa de um pré-existente. Aí teve outros procedimentos científicos, né, outros experimentos científicos que provaram que essa tal de geração espontânea não existe.
que só pode existir vida, surgimento de vida, a partir de um outro organismo. Tranquilo? Teve vários pesquisadores que falaram isso. E um desses que acreditou já na teoria celular, a partir de vírus pré-existentes, foi o Gregor Mendel. Então, ele estudou sobre isso também e desmistificou essa teoria de geração espontânea. Tranquilo? Então, ele diz aqui que o Gregor Mendel e o Rudolf Virchow, todas as células surgem necessariamente de outras pré-existentes. Se isso é a verdade, ok? A ciência busca a verdade, pessoal, dos fatos, e isso realmente é uma verdade. Tranquilo? E a partir desse estudo de células que surgem a partir de células pré-existentes, né? Também houve um desenvolvimento muito grande sobre a genética de forma geral, as teorias de hereditariedade, a herança genética, né? De pai para filho, por exemplo. Que o grande pai da genética, digamos assim, dessas teorias de herança genética, é o Gregor Mendel. Então, a teoria celular ajudou muito para ele entender também essa parte de herança genética aí. Vamos seguindo aqui. Aí a parte do microscópio, só eu acho estranho dar uma aula de microscópio sem um microscópio, perto de mim e com vocês perto, curiosos, olhando e perguntando o que é isso. Diversas vezes eu tive que fazer, pessoal, o que é isso aqui? Serve para quê? Aí o menino vai e mete o dedo. Eu falei, não mete o dedo aí, senão eu te dou uma porrada. Tô brincando. Aí quer mexer, quer quebrar. Menino, macaco, e sabe como é que é, né? Brincadeira. Eu não vou falar que eu tô falando besteira aqui, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. No vídeo de vocês, eu estou gravando, né? O pessoal às vezes fala muita besteira. Pessoal, no vídeo de vocês, aqui, que eu passei semana passada, né? Ele mostrou exatamente as funções de cada estrutura do microscópio. Mostrando aqui que vocês sabem. Deixa eu olhar para vocês aqui. Vou dar o rostinho de vocês, pelo menos quem está com fotinha. Só vocês já viram o microscópio na vida de vocês? Primeira pergunta. Podem falar aqui no chat. Já. Eu já. Já manipularam o microscópio? Também. O professor deixou você mexerem? O professor deixou e ensinou como. Laboratório de... Ensinou como é que mexe, tudo direitinho, né? Isso aí, mas eu esqueci tudo. Boa. Esqueceu tudo. Tá, beleza, então, pessoal. Era só para saber se realmente vocês tiveram contato, porque não adianta ficar falando aqui, eu nem sei se vocês viram um. Né? O primeiro que eu vi foi no Carmela, ou seja, passei 10 anos da minha vida sem saber o que era um telescópio de verdade na minha frente, porque meu antigo colégio não tinha laboratório. Então, ano passado vocês viram isso, é isso? Vocês viram esse microscópio aqui? Eu não, porque eu entrei no Carmela esse ano. Então foi esse ano, né? Não foi esse ano não, professor. Eu também entrei esse ano e não vi porcaria nenhuma. Ok, então vamos seguir aqui. Beleza, eu precisava saber, né? Então, pessoal, vocês viram, a grande maioria deve ter visto já o microscópio, deve ter tido uma aula, isso é muito bom, né? Porque a gente não vai começar do nada, né? Aqui, aquela primeira lente, pessoal, é a ocular, tá? E aí depois tem esse tubo de canhão que tem uma lente bem aqui. Aí depois vai vir aqui o revólver, que é onde ficam as lentes subjetivas, né? Cada um vai ter um grau de ampliação, tá? Essa aqui é o parafuso macrométrico, essa parte aqui é só a parte estrutural, né? Aqui é a platina, né, que vai... E o charriot ele vai regular aqui, pessoal, a lâmina, tá? O material biológico que a gente for colocar para examinar, e geralmente é material biológico que a gente vai ver no microscópio, né? Vai ser colocado aqui, ó, na lâmina. Vocês já viram isso, né? O condensador, o espelho, aqui dentro tem uma lâmpada, tá? Claro que o microscópio óptico precisa de luz, senão a gente não consegue ver nada. Então, vai ter uma lâmpada bem aqui, ó. Ok? E aqui os parafusos. E precisa desse espelho aqui também. Um espelho, mas ele coloca espelho ou lâmpada, né? Que vai ter aqui. Perfeito? Geralmente, dependendo do microscópio, geralmente é uma lâmpada, em vez de um espelho. Tranquilo, pessoal? Aí ele vai identificar as células, como eu disse para vocês, células podem ser vegetais, animais,
tecidos, células sanguíneas, outros organismos como bactérias, etc. Perfeito? Pessoal, essa parte aqui eu fiquei pensando, será que eu bato nisso daqui? Porque eu gosto dessa aula prática, né? Mostrando para os alunos, mostrando primeiro a estrutura do microscópio e depois mostrando todas as etapas para, por exemplo, a gente identificar uma célula vegetal, animal, uma célula biológica, né? Então, nesse caso aqui, ele mostra a fixação, diafanização, corte, coloração e lavagem. Lembrando só uma coisa, pessoal, eu não vou bater muito nisso daqui, mas lembrando que todas as técnicas de laboratório para uso no microscópio, para ver uma célula, por exemplo, a gente precisa dessas técnicas de coloração aqui, tá? Então, a gente não consegue ver nada se não for, por exemplo, bactéria, ela vai colorir, gram-negativas vai colorir, a outra não, gram-positivas vai colorir, as gram-negativas não vão colorir, é a partir de colorações específicas aí do material biológico, ok? Às vezes, agora tem uns materiais biológicos que não precisam exatamente, você consegue ver sem a coloração, mas a grande maioria precisa dessa técnica de coloração aí, tá? Azul de metileno e assim vai. Agora, pessoal, depois dessa parte do microscópio, eu falei rápido, né, porque vou logo dar a dica que eu acho que eu não vou colocar essa parte, eu fiquei pensando se eu colocava na prova de vocês. A prova vale 5, tá? Vão ser 5 atividades e mais 5 da prova. Então, vocês precisam se preocupar muito com o conteúdo porque vai cair. E eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu pudesse fazer com que vocês não colassem, né, no tal do Braille, ia ser ótimo. Mas eu vou ver como é que eu faço isso, né? Se vocês têm que entregar. Se, por exemplo, minha prova vai ser, vocês vão fazer durante 1 hora e ter que entregar. Não sei como é que vai ser aí, eu vou falar com a supervisora. Bora lá. Pessoal, primeira coisa, antes de começar a célula bacteriana, a gente precisa entender esse material está muito bom, mas ele não colocou as definições de células procarióticas e eucarióticas. Mas eu imagino que eu já falei isso para vocês lá no início do conteúdo. Sobre a parte celular, que é a introdução e etc. Então, lembrem, pessoal, quando a gente fala de célula procariótica, são células que não têm uma organização celular, né? Eles têm material genético, mas ele é disperso no citoplasma, ele não tem uma membrana que envolve esse material genético, DNA, por exemplo. Já as células eucarióticas, mais evoluídas, já tem uma membrana nuclear, que a gente vai chamar de carioteca, e tem as suas organelas citoplasmáticas, cada uma com sua função, que a gente vai ver hoje. Ok? Então, Professor, faltou essa... Oi? Células procariontes não tem núcleo, né? Isso. Não tem núcleo. Não tem núcleo. Tem um material genético que fica disperso na célula, tá? Por ele não ter, por exemplo, para criar um núcleo, Leonardo, para criar um núcleo, ele precisa de uma membrana que envolva. Ele não tem essa membrana. Tem material genético, tá? Tem DNA, mas não tem uma membrana que envolve esse material genético. Ele fica disperso na célula. Ok? Entendi. Por isso não tem núcleo. Vou tentar falar difícil, né? Mas eu podia só falar isso. Não tem núcleo. Ok? Não, a explicação não foi difícil, não. Valeu, professor. Beleza. E já as células eucarióticas já tem essa membrana nuclear, e eu preciso falar dessa forma para vocês entenderem, porque as questões vêm nesse sentido, tá? Eles não vêm para facilitar a vida de vocês, vêm para infernizar a vida de vocês. Ok? As questões de vestibulares que vocês daqui a alguns anos vão começar a fazer. E o termo que eles usam é células eucarióticas, conceito. Células que possuem uma membrana nuclear, que possuem carioteca. E, evidentemente, possuem núcleo. E o material genético está nesse núcleo. Perfeito? Então, vamos lá. Pessoal, veio primeiro aqui a célula bacteriana, porque a célula bacteriana é uma célula procarionte, tá? Ou procariótica. Perfeito? Então, a gente vai mostrar aqui todas as estruturas para vocês entenderem. Vamos lá. Gostei tanto dessa apresentação aqui. Ele vai mostrando a primeira imagem, depois vai mostrando aqui as estruturas, vai deixando aqui destacado aqui em vermelho. Então, vamos lá, pessoal. A primeira que a gente tem que falar é a membrana plasmática. Perfeito? Então, a membrana plasmática, pessoal, ela é uma membrana que vai ficar mais internamente na célula bacteriana, tá? Vai ficar por aqui, ó. Nesse meio aqui. Tranquilo? E ela vai ter uma constituição proteica,
né? E também vai ter uma bicamada de fosfolipídios. Vai ter mais fosfolipídio do que proteína. Então, lembre aqui, ó. Qual é a composição da membrana plasmática das bactérias? Proteína e fosfolipídios. Ok? Nós, por exemplo, células eucariontes, também temos membrana plasmática, mas é um pouco diferente da membrana plasmática das bactérias. Ok, vamos seguindo aqui. Aqui ele mostra mais ou menos a estrutura, e é bem mais simples que uma membrana plasmática de uma célula eucariótica, tá? Aqui vai ter os fosfolipídios. Constituído de ácidos graxos e a proteína, cada uma com sua função específica. Lembrando, pessoal, que essa membrana plasmática, quando é constituída, lembra de uma coisa, os lipídios, a gente já estudou os lipídios, como estudou também as proteínas, né? Lembre que os lipídios, eles são insolúveis em água, né? Então, a membrana plasmática das bactérias, eles têm constituição de fosfolipídios, fósforo e lipídios, e proteínas. Então, pessoal, ela vai ter duas partes na membrana aqui, que a primeira vai ser hidrofóbica. Hidrofóbico quer dizer medo de água, aquele cara que não gosta, o cascão que não gosta de tomar banho. Mas nesse caso aqui, hidrofóbico quer dizer que não consegue se dissolver em água. Perfeito? E tem a parte hidrofílica que já se dissolve em água. Então, a parte hidrofílica vai ser a parte mais externa, exatamente onde tem constituição de proteínas, que é dissolvida em água. E a parte hidrofóbica, que tem medo de água, já é a parte dos lipídios, fosfolipídios, tá? Que é a parte mais interna aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. Isso aqui é a bactéria gram-negativa. Já vou falar aqui das outras estruturas. Primeiro eu estou falando da membrana plasmática. Vamos lá. Pessoal, falando aqui das funções da membrana. Primeira, pessoal, é permeabilidade seletiva. E gravem esse termo aí. Permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Eu vou dar uma referência aqui, um exemplo do dia a dia. Pensem você está querendo entrar numa festa, e tem aquela fila enorme para entrar, e tem o segurança lá, aquele cara chato e grandão, e olha para ti e fala assim, cadê o ingresso? Aí fala, não tem, então vaza, não vai entrar na festa. Aí entra outra pessoa, chega outra pessoa na fila, cadê o ingresso? Está aqui, pode entrar. Então, fiz essa referência para dizer que a membrana plasmática, ela permite a entrada de substâncias que ela quer. Então, a permeabilidade seletiva é isso, pessoal. Seleciona as substâncias que vão entrar na célula bacteriana. E outras que querem entrar, ela não vai permitir porque não tem esse ingresso aí. Ok? Tem uma questão de receptáculos, de receptores, que vão ver se tem engates para poder essa substância entrar, e se não tiver, evidentemente, ela não vai deixar entrar. Então, lembre, a membrana plasmática, a função principal dela é a permeabilidade seletiva. Além disso, é o transporte de solutos, de substâncias. Solutos, lembrem, pessoal, são substâncias que são dissolvidas, tá? Que pode ser em água, pode ser em outros solventes também. Ok? Então, seleciona o que entra, permeabilidade seletiva e transporte de solutos. Além disso, pode produzir energia, o transporte de elétrons. Elétrons, vocês sabem, né, é uma estrutura atômica, né, que gera energia, né, digamos assim. E fosforilação oxidativa, que é uma das etapas da respiração. Perfeito? Pessoal, ele fala aqui que a membrana plasmática ele vai criar algumas invaginações. A gente vai ver isso lá também na célula animal, tá? E, geralmente, essas invaginações são dobramentos. A membrana plasmática, digamos que ela fica assim, né? Ela tem uma estrutura fixa, só que quando vai entrar uma substância, ou vai sair uma substância, ela vai se invaginar. Vai ficar, se for para entrar, logicamente, ela vai se invaginar para dentro. Se for para sair uma substância, ela vai se invaginar para fora, criando bolsas, ok? Vacúolos, que a gente chama assim. Nesse caso, pessoal, uma das invaginações principais da membrana plasmática, né, é o mesossomo, ok? Porque aí vai ter várias funções aí relacionadas ao mesossomo. Eu já vou colocar aqui para vocês. Cadê? Só um instante.
selecionei aqui um site falando dos mesossomos, que são importantes. Vou colocar aqui para vocês darem depois uma olhadinha. Aí. A gente consegue ver os mesossomos só em microscópio. Na verdade, a célula bacteriana, outras células só em microscópio, né? Algumas a gente consegue ver, mas não de forma aprofundada, digamos assim, né? Ok? Então, os mesossomos, eles estão ligados à replicação e DNA, como é a questão também ligados à respiração, questão de energética e etc. Vamos seguir aqui. Bora lá. Agora falando da parede celular, pessoal. Uma característica peculiar das bactérias que, além da membrana plasmática, né, elas possuem também parede celular. Que, por exemplo, os fungos e as plantas também têm parede celular, mas são bem diferentes da parede celular das bactérias, tá? Ok? Tanto que, por exemplo, quando vocês forem estudar plantas e vocês vão estudar bactérias mais aprofundado no segundo ano, evidentemente, né? A partir de doenças, etc. E plantas também, e fungos também. Os reinos são lá no segundo ano. Vocês vão perceber a diferença das paredes celulares desses indivíduos aí. Okay? Porque a parede celular das plantas é formada por celulose. E já a parede celular das bactérias é formada por esse daqui, ó. Pepídio glicans. O que é um tipo de açúcar? Perfeito? Então vamos ver aqui. E cadê ela? A parede celular aqui, ó, essa parte mais externa da bactéria. Tem alguém falando aqui comigo e me atrapalha um pouco na hora que eu estou dando aula. Fica tudo. Só um instante, pessoal. Deixa eu só ver aqui se for uma coisa urgente, mas durante a minha aula é chato. Eu tenho que colocar, eu acho que eu vou colocar, pessoal, no WhatsApp, mas ninguém liga para isso, né? Colocar assim, estou ocupado, estou dando aula. Tem que colocar isso no WhatsApp, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu ver onde está aqui, a parede celular. Está aqui, ó, parede celular é a parte mais externa aqui da bactéria, ok? Essa membrana mais rígida, formada por esse pepídio do glicanos. Só, aí ele fala aqui da divisão das bactérias, que tem as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Claro e evidente que vocês vão estudar isso mais lá no segundo ano. Eu tinha falado desse processo de coloração aqui, né? As gram-positivas, elas permanecem coradas pela violeta, né? Cristal violeta, e as gram-negativas não permanecem. Então, falou em gram-negativa, não consegue colorir, né, com esse cristal violeta aqui. Já as positivas, sim. Vamos seguir aqui. Tá tudo bem, pessoal? Sim ou não? Tudo bom. Tranquilo. Então, vamos lá. Aqui já mostra a estrutura da parede celular, né? Aqui das células bacterianas gram-positivas e aqui das gram-negativas. Ok? E mostra a sua estrutura aqui, né? Que é o lipopolissacarídeo, que é aquele pepídio de glicano, né? Que é um tipo de lipopolissacarídeo. Perfeito? E aqui mostra, né, a questão da patogenicidade. Pessoal, quando a gente fala de um indivíduo patogênico, é um indivíduo que pode causar doenças, entendeu? Então, essa membrana plasmática dela pode ajudar na transferência do patógeno, do organismo que causa a doença. Perfeito? Quando ele fala endotoxina, quer dizer o quê? É uma toxina, né, que vai, por exemplo, infectar uma outra célula aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. Porque ele é um parasita, lembra? A bactéria é um parasita intracelular, né? Vamos aqui para outra estrutura bacteriana. Pessoal, como eu disse para vocês, né? As bactérias, os seres procarióticos, as células procarióticas, eles não têm núcleo, mas tem material genético. Então, aqui mostra o material genético da bactéria, que é o nucleoide. Hoje eu estou com a língua meio enrolada. Que é isso? Gaguejando um pouco. Pessoal, ele vai ser uma grande molécula, esse nucleóide, né, de DNA, com proteínas associadas. Pessoal, tudo tem proteína, porque eles têm muito ribossomo. E ribossomo, vocês vão ver que produz proteína.
tanto em célula bacteriana como em célula eucariótica. Perfeito? E como eu falei para vocês, esse nucleóide, que é o material genético, né, constituído por DNA, com proteínas, ele não tem uma membrana nuclear, ele não tem carioteca. Então, ele fica solto aqui, ó. Olha o material aqui, ó. Nucleolo. Ou nucleolo ou nucleóide, tá? Ele fica aqui, ó, com DNA solto no citoplasma. Citoplasma, vocês vão ver que é a região que guarda as estruturas celulares, né? Uma parte gelatinosa. A gente vai ver isso lá nas células animais eucarióticas e células vegetais também. Ok? A gente não pode falar que isso aqui é um verdadeiro núcleo, tá? Já falei sobre isso, que fica solto no citoplasma, vamos lá. Agora falando do citoplasma. Olhando para cá, o citoplasma é essa região aqui, ó. Ele vai guardar, digamos assim, né, armazenar as estruturas celulares da bactéria. Perfeito? Ele tem uma consistência gelatinosa, viscosa. Ele precisa dessa consistência, pessoal. Porque imagine se ele não tivesse essa consistência gelatinosa para segurar as estruturas. Eles iam ficar lá balançando, né, um para o lado para o outro. Então ela precisa ficar fixa ali. Ok? Então, para fixar, precisa ser gelatinoso mesmo. E ela vai ser formada de sais, glicose, açúcares, RNA, proteínas e várias outras moléculas orgânicas aí. Ok? E também tem uma construção muito grande de ribossomos, e por isso há uma produção também, uma síntese grande de proteínas. Então aqui, por exemplo, pode também produzir proteínas, porque a função básica dos ribossomos é a síntese proteica, tá? Tranquilo, pessoal? Está rápido? Não, né? Tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Vocês nunca reclamam, né? Isso é bom, eu gosto disso. Mas assim, eu gosto que eu pergunto se vocês estão bem, porque eu percebo que vocês estão entendendo. Porque se tiver alguma dificuldade, tem que perguntar. Pessoal, não estou entendendo isso. Ok? Vamos lá. Agora eu vou falar de outra estrutura, que é o flagelo, que é esse rabinho aqui, ó. Esse filamento aqui. Tá? Que ele tem uma função específica, pessoal, de locomoção. Ok? Então, praticamente é isso. Nem todas as bactérias têm isso, tá? Mas as gram negativas têm esse flagelo que vai ajudar na locomoção da bactéria. Não vou falar muito no flagelo, não. Tá aí o rabinho dele, que é o flagelo. Tem sua constituição básica aí, que é formada de proteínas. Essa proteína vai ser chamada de flagelina. Ok? Então, qual é a proteína que forma os flagelos? Flagelina. Fechou. Eu acho muito difícil cair em provas, né? Bora lá. Agora falando das fímbrias. Pessoal, as fímbrias são um pouco diferentes, tá? Dos flagelos. Elas são também estruturas filamentosas, são essas estruturas aqui, ó, esses filamentozinhos aqui, ó, estão vendo? Espelhinhos, digamos assim, das bactérias. E eles não vão ter uma função locomotora, tá? A função locomotora está específica para o flagelo. Eles vão ter funções, por exemplo, de receptáculos de substâncias que vão entrar na célula bacteriana, mas principalmente, pessoal, de trocas de informação genética com outra bactéria, tá? Vocês vão ver lá no ano que vem, em Reino Monera, que é o reino das bactérias, que um tipo de reprodução das bactérias é a conjugação, tá? Bacteriana. O que é essa conjugação bacteriana? Uma bactéria vai chegar perto da outra, né? E a partir das fímbrias, vai trocar material genético. Tem muitos pesquisadores que estudam nessa parte de microbiologia, que falam que as bactérias têm reprodução sexuada. Só que eu, um simples professor do Instituto Carmela Dutra, eu até coloquei uma questão para o segundo ano sobre esse tipo de reprodução, e um aluno que viu lá no Braille, não sei onde ele viu, ele ficou dizendo que não era isso, que tinha reprodução sexuada. E eu falei, tudo bem, eu entendo, muitos pesquisadores falam realmente sobre isso, muitos livros didáticos trazem a bactéria com reprodução sexuada, além de assexuada, que é a grande maioria da reprodução das bactérias, mas eu disse, olha, no meu conceito, reprodução sexuada é quando tem troca de gametas, masculino e feminino. E ele não está trocando gameta ali, porque ele não tem gameta, não tem produção de gameta masculino, nem produção de gameta feminino, e não há fecundação. É só uma troca de material genético. Mas tudo bem, né? A biologia é boa porque a gente consegue discutir essas coisas, né? E não é um conhecimento padronizado, né?
há discussões e os debates, né, científicos e são muito importantes também para a evolução do conhecimento, evidentemente. Ok? Mas para vocês, para ficar para vocês, as fibras têm o quê? Tem, como eu disse, uma função de identificar a estrutura a substância que vai entrar na célula, mas principalmente essa de trocar informação genética, material genético, tá? Com outra bactéria que vai chamar de conjugação bacteriana. Ok? Vamos seguir aqui. Agora vamos para a célula animal. Temos alguns minutinhos ainda. Pessoal, já a gente vai identificar várias outras estruturas que a gente não consegue identificar nas células procarióticas. A célula, vocês perceberam que a célula procariótica ela é bem mais simples. Vocês estão vendo aqui que a gente já vai conhecer outras estruturas. Eu não sei se vocês tiveram essa aula sobre organelas citoplasmáticas e etc., sobre a célula em si, mas aqui no ensino médio vocês vão ver, se fosse em sala de aula mesmo, ia ser muito melhor, digamos assim, né, que ia ter mais tempo, o tempo não está a meu favor. Falou de citologia no início do ano, mas foi bem básica. Foi só as partes e tal, só o básico do básico. Vocês tiveram citologia no início do ano? Início do ano, bem básico. Foi o Sério básico. mesmo? Só a parte da Foi célula. só célula animal e vegetal. Tipo, só foi célula animal e vegetal. A gente não viu as Ah, sim, procariotas. entendi. Só, eu tenho uma coisa em mim, assim, né, claro que eu respeito o trabalho dos professores, etc., mas eu sou muito Caxias, com essa parte de seguir o conteúdo, eu sigo a risca. Por quê, pessoal? Tem professor que não faz isso, tá? Tem professor que vai com o conteúdo lá para frente, acha que é importante aquela parte em detrimento de outras partes, entendeu? Eu não, eu sou muito chatinho. Tanto que eu tenho fama de certinho. Mas não é questão de ser certinho, é questão de querer de levar o conteúdo de forma apropriada e correta para os estudantes. Por quê, pessoal? O conhecimento da biologia ele é progressivo. Por exemplo, como é que eu vou falar de célula se eu não falei das substâncias, nutrientes, não falei de ácido nucleico, não falei de proteína, não falei de lipídio? Vocês perceberam que a célula ela é construída de todas essas estruturas aí, né, de nutrientes. Então não tem como eu pular logo para a célula, se a gente tem que falar de outros conteúdos muito importantes para o entendimento da célula. Vocês entenderam tudo isso? Por isso que eu sou assim, eu gosto de tudo progressivamente, tá? Faz Bora sentido. lá. Por isso que eu me espantei em saber que vocês já viram célula no início do ano, mas tranquilo. Acho que foi o primeiro conteúdo. E ela até passou um pouco de bioquímica também. Proteínas, essas coisas. Ah, mas foi antes que ela passou? Não, ela passou depois. Ela passou depois de célula? Professor, ela só falou básico, tipo as partes, sabe? Só isso, a gente desenhou a célula. Fora isso, Tá, não tá beleza, tranquilo. Eu não gosto de ficar falando do trabalho dos outros professores, mas vocês viram de forma correta agora. Me desculpa, eu não gosto de ficar, né, falando sobre essas coisas, mas agora sim foi um processo mais progressivo, né? Talvez mais lento, mas com mais ampliação do conteúdo para vocês aí, preparando vocês talvez de forma melhor. Eu não estou dizendo que eu sou o top das galáxias em biologia, claro que não. Eu ainda tenho muita coisa para evoluir, evidentemente, tem professores muito melhores que eu, mas eu tento, né, mostrar o jeito correto do conteúdo de biologia. Então, vamos lá. Pessoal, já estamos aqui na célula animal, ok? E uma coisa que eu preciso dizer para vocês, a célula eucariótica. Eu já disse isso para vocês, né? Tem núcleo, tem um revestimento, uma membrana que a gente pode chamar de membrana nuclear ou de carioteca. O nome mais conhecido é carioteca, mas fiquem com essa questão de membrana nuclear. Por quê? Eu já vi várias questões, eu mesmo já fiz prova, e eu até hoje faço prova porque eu tenho também objetivos, né? Eu ainda quero ser professor universitário, quero ser professor. Eu tive uma leve experiência com universidade, EAD só, mas eu busco isso ainda para mim, eu quero ser professor universitário. Eu gosto muito de ser professor do ensino regular, mas eu ainda tenho, eu tenho mestrado, eu quero fazer doutorado, quero ser professor universitário, já fiz provas para professor do Instituto Federal,
né? Processo seletivo e tudo. Também é ensino médio, mas ela também tem ensino superior, né? E também, eu não sei se eu fiz para a Unir, ainda estou me preparando para outras universidades, né? Já é um negócio mais complicado. E teve questões de ensino superior que não estava escrito carioteca, que é um termo mais conhecido lá aqui no ensino médio. Eles usam mais no ensino superior, realmente, e prova de vestibular, talvez, cai, né? Prova de vestibular mais difícil, cai como membrana nuclear. Aí o aluno, o candidato, fica meio não é carioteca? Mas tem esses dois nomes, carioteca e membrana nuclear. Perfeito? Ué, eu conhecia como membrana nuclear. Isso, melhor. Então, o aprendizado é esse. Mas aí você precisa saber os dois, tá? Carioteca e membrana nuclear. Perfeito? Que é a membrana que reveste o núcleo. E o núcleo, Certo. pessoal, a gente vai entender que são várias estruturas. Não é na nossa cabeça, por exemplo, a gente não pode vincular o núcleo celular com o núcleo atômico, que é muito diferente, tá? Muito diferente. Tem outras estruturas, etc. Então, esqueça um pouco o núcleo do átomo, porque o núcleo celular é muito mais complexo. Então, vamos lá. Então, uma coisa importante, e ele faz uma referência aqui com outras estruturas, né? Que o núcleo, a célula animal, ele não vai ter parede celular, então é uma coisa importante, pessoal. A célula animal, que é a célula eucarionte, animal, né, que é vegetal, já vai ter parede celular, a célula animal não vai ter parede celular, perfeito? Além disso, ela não vai ter plastos, cloroplastos, que é a estrutura responsável pela fotossíntese nas plantas, ok? Algumas células animais podem ter flagelos, sim, o que já não é comum nas células vegetais, elas não têm essa estrutura, perfeito? Então, uma coisa que fica na cabeça, que fica inicialmente para vocês no estudo de célula animal. Célula animal, evidentemente, é eucariótica, né, tem as suas estruturas, suas organelas citoplasmáticas, tem a presença de membrana nuclear, já tem um núcleo com sua membrana, que também pode ser conhecida como carioteca, perfeito? E não tem parede celular, diferente, por exemplo, das bactérias que têm parede celular e das plantas também. Vamos seguir aqui. Vou pegar mais um pouco d'água aqui. Pessoal, membrana plasmática é uma aula que eu dou geralmente só desse conteúdo. Por quê? Porque eu vinculo membrana plasmática com a parte de transporte para vocês, transporte ativo e passivo. Tá? Mas vamos lá. Tanto que eu mandei para o pessoal de casa um material só sobre membrana plasmática. Mas vamos lá. Tem muita coisa para falar só de membrana. Só a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é a constituição da membrana plasmática. Está aqui, ó, célula, bonitinho, ó. Esse material está tão bom, que mostra aqui tudo colorido, né? Aqui, ó. É a que reveste a célula. Lembre, pessoal, membrana plasmática, não confundem. Membrana plasmática reveste a célula eucariótica. Nesse caso aqui é a célula animal. Membrana nuclear ou carioteca reveste o núcleo. Entenderam a diferença? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, falando da constituição aqui da membrana plasmática. Ela vai ser constituída de fosfolipídios, colesterol e proteínas. Só que o colesterol, depois a gente vai ver, pessoal, que não pode ter muito colesterol, tá? Senão vai enrijecer a membrana plasmática. Ok? Pessoal, e a gente tem que conhecer essa outra região aqui, que a gente vai chamar de glicocálice, que é essa parte aqui, ó, todinha. Quando a gente falar de glicocálice, é a união aqui que tem de carboidrato, de proteína, tá? Essa parte toda aqui, ó. Que a gente vai explicar direitinho para vocês. Ok? Depois a gente vai entender também que isso aqui é conhecido como mosaico fluido. Bora lá. Seguindo aqui. Está aqui o modelo do mosaico fluido, pessoal. O modelo do mosaico fluido tem várias estruturas. Eu quero pegar em algumas importantes aqui para vocês. Primeira coisa, pessoal. Esse modelo de mosaico fluido, ele vai ter uma bicamada lipídica, tá? Que é de lipídios. Vocês viram que lá também, nas células bacterianas, também tem essa parte dos lipídios aí, né? Então, ela está aqui, ó. Tem duas camadas de lipídios. Entre essas duas camadas de lipídios, pessoal, tem as proteínas. Nós vamos ter as proteínas periféricas, que vão estar aqui, ó, essa daqui. Estão vendo aí? E as proteínas integrais, que ela vai atravessar essa bicamada lipídica, tá?
E se ela atravessa, pessoal, ela vai ajudar também no transporte de substâncias para dentro da célula, tranquilo? E também para fora da célula. A gente vai chamar de transporte passivo, aí a gente vai estudar isso melhor. Assim eu espero, né? Ok. Além disso, esse modelo de mosaico fluido vai ter as glicoproteínas, oligosacarídeos, que são açúcares, né? Que vão ter uma função específica de receptáculos, de antenas, para receber substâncias que vão entrar na célula. Ok? As fibras do citoesqueleto, que é uma parte mais estrutural para dar forma à célula. Tranquilo, pessoal? Esse modelo foi do tal do... E eu, às vezes, agora que eu estou mais tentando me policiar para falar o nome dos caras, né? Porque eles são importantes, eles que descobriram isso, né? Eles estudaram sobre isso. Então, quem estudou esse modelo de mosaico fluido que apresentou para a gente foi o Singer e o Nilsson. Nilsson. Às vezes me atrapalho nesses nomes, né? Uma outra coisa importante, pessoal, o colesterol, que tem uma função também específica estrutural, né? Não pode ter muito, como eu disse, porque senão vai enrijecer. E a membrana ela é um fluido, tá? Ele é um fluido. Isso muito em virtude das proteínas, etc., né? Dos lipídios, mas se tiver, e o colesterol é um lipídio, mas se tiver especificamente colesterol, ele vai enrijecer mais a membrana. Vamos lá. Agora falando do bonito do núcleo. Temos ainda alguns minutinhos. O núcleo, pessoal. Então, célula animal, célula eucariótica tem núcleo, tem um revestimento que a gente vai chamar de carioteca, uma membrana nuclear. Para efeito, isso só vai ser visível, evidentemente, no microscópio eletrônico, não no óptico. Né? Eu imagino que vocês tiveram acesso só ao óptico, né? Eletrônico, eu já tive no microscópio de varredura, isso na universidade só. Varredura, o eletrônico e o óptico, né? Que a gente trabalha mais nas escolas com óptico. Que é o mais em conta, digamos assim. Vamos lá. Mostrando para vocês aqui as estruturas do núcleo celular da célula animal. Só a maior parte do volume nuclear, né, é ocupada por uma massa filamentosa que vai ser chamada de cromatina. Então, pessoal, o volume desse núcleo, ele é construído mais por cromatina, que é essa massa aqui, ó. Essa lilás mais clara aqui. Perfeito? E além dessa cromatina, ele vai ter um corpo mais denso, mais pesado, que é o nucleolo, que é isso daqui, ó. Tá? O núcleo é tudo isso aqui, ó. O nucleolo é essa parte aqui, tá? Que faz parte, logicamente, parte mais densa, que tem material genético, logicamente, tá? Que vai ser rico em RNA ribossômico, esse nucleolo, e proteínas. Aí, uma pergunta, de que é construído o nucleolo do núcleo da célula animal? Rico em RNA ribossômico e proteínas, ok? Aí o RNA, a gente já estudou, né? Não precisa ficar repetindo sobre ele. Vocês sabem que a gente pega uma fita de RNA para ajudar na replicação da outra fita de DNA. Viu? A gente já estudou isso, né? Então, não precisa ficar repetindo. Aqui ele mostra, pessoal, também a carioteca, que vai ser um envoltório formado por duas membranas lipoproteicas, tá? Então, formado de lipídios e proteínas. Então, a carioteca é formada por isso. Ok? Vai ter uma mais interna, uma membrana mais interna e outra mais externa aqui. Tranquilo? Vamos lá. Retículo endoplasmático. Acho que o tempo está quase acabando, mas vamos lá. Será que vai dar tempo? Eu acho que pro retículo dá tempo. Pro retículo dá tempo. Vai na fé. Vai na fé. Beleza, vamos lá. Pessoal, o retículo são essas bolsas aqui, ó, filamentosas, tá? Cheio de filamentos, as bolsinhas aqui que ficam perto do núcleo, tá? A gente vai ter a divisão de dois tipos de retículo. Retículo endoplasmático rugoso ou granular e retículo endoplasmático liso. Só qual é a diferença? A diferença é que um vai ter ribossomos, perfeito? Cheio de ribossomos está aqui, ó, pra vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Estão vendo esses pontinhos aqui, ó? São os ribossomos. Então, eu posso dizer o quê? Que ele vai ter uma função específica de produzir proteínas. Por quê? Porque os ribossomos sintetizam proteína. Então, aqui, ó, vai ter uma produção grande de proteínas.
Já os retículo não. O retículo endoplasmático liso, ele não vai ter essa formação com ribossomos, então ele não vai produzir proteínas, e daqui a pouco eu já digo para vocês para que serve. Então ele vai ficar aqui próximo, tá? São essas duas que ficam próximas aqui do núcleo. Tranquilo? Vamos lá que eu já vou falar aqui. Então as funções específicas, meio que eu adiantei, né? Faltou só a função específica do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso produz, sintetiza proteína, porque tem ribossomos. Perfeito? E o liso, o retículo endoplasmático liso, já vai produzir lipídios. Vamos de novo. Lipídios. Além dessas duas funções, tem uma função de armazenamento e transporte de substâncias. E eu paro por aqui hoje. Tá? Na página 28. Espero que tenha sido tranquilo para vocês. Ellen Karine, lá no formulário. Cadê o Helwas? Cadê o Leonardo que está ajudando aí também? Não mandaram o formulário. Professor, já assinei. É porque depois não me dá trabalho, porque eu tenho que ficar olhando. É isso, Pablo, obrigado. Hoje tem 3 na função, né? Pessoal, deixa eu parar a apresentação, já está quase terminando. Daqui a pouco vocês vão ter aula, né? Mais uma aula. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje deu 44. 43. Tá bom, tá bom. Semana passada deu 50, quase 60 alunos, né? Mas, será que é ressaca ressaca que eu digo, né? Não é alcoólica, é ressaca das eleições? Vamos parar aqui. Tchau, tchau para vocês. Já estou parando aqui a gravação. Professor. Eu vou mandar isso lá no Class. Tchau, tchau. E vou mandar também no YouTube para vocês. Tchau, pessoal.